Reitero os cumprimentos que eu fiz anteriormente. A respeito da nota que saiu na semana passada da reforma aqui na Câmara de Vereadores de paisagismo e a área externa, a Câmara já fez um pronunciamento, uma nota esclarecendo. Eu só teria uma observação a fazer ali, porque a nota foi assinada como Câmara de Vereadores, e, na verdade, é a presidência da Câmara de Vereadores, né? Porque, como a vereadora Carla falou, não foram todos os vereadores que estavam assinando aquela nota. Também tenho uma outra sugestão aqui para fazer, e isso eu vou conversar mais com os vereadores, porque essa situação não é a primeira vez que acontece aqui nessa legislatura, e provavelmente também já aconteceu em outras. De quando há necessidade ou de quando há intenção de fazer algum investimento maior, a presidência acaba assumindo sozinho essa situação. Tanto que eu falei com o vereador Hélio, ele não sabia do projeto, não sabia dos valores, então não é nem da mesa, é da presidência. E eu acredito que a presidência não precisaria ficar sozinha com essa incumbência, então nós poderíamos fazer uma alteração, uma resolução, para que todos os valores que sejam maiores do que a dispensa de licitação devessem ser discutidos em plenários e, após aprovados, aí sim dados os devidos encaminhamentos. Porque daí essa responsabilidade não ficaria nas costas da presidente, como é o caso agora, e como já foi recentemente nessa gestão e também deve ter acontecido em gestões anteriores. Então, é uma sugestão aqui, que eu pretendo conversar com os demais vereadores aí para a gente fazer essa alteração aqui e que os próximos sejam discutidos, porque a presidência tem sim a responsabilidade, mas ela não precisa assumir esse tipo de responsabilidade sozinha. Então, para deixar falado a respeito desse assunto. Quero falar aqui também a respeito do veto da Promosul. Vou falar com mais profundidade quando da discussão do veto, mas lá no mês de março, quando saiu o anúncio da oficialização da negociação da Promosul, saiu a oficialização da negociação, que estava finalizada, com todo o acompanhamento do Ministério Público, dando ok a todas as ações que foram realizadas, com lei aprovada aqui na Câmara de Vereadores, mas, naquele momento, havia sido entregue a posse da Promosul para o município de São Bento do Sul e não a propriedade. Há uma diferença, isso, e na parte jurídica nós sabemos melhor dessa diferença, né? Então, o motivo do veto é a não propriedade ainda, porque o Ministério Público entende que deva ser primeiro extinta a fundação, a entidade Fundação Promosul, para depois fazer a transferência da propriedade. Esse é o motivo, mas nós vamos falar com mais profundidade na discussão do veto. Inclusive, eu havia conversado com o vereador Sabino e com o doutor Tiago, aqui da Câmara de Vereadores, que esse projeto só que seria colocado para a segunda discussão após a transferência ter efetivamente sido realizada para a Prefeitura. Ele acabou indo antes, e aqui eu assumo a culpa, porque naquele dia da votação aqui, eu devia ter perguntado, de fato foi confirmado que a transferência foi realizada? Eu não perguntei isso, porque eu acreditei que, conforme as conversas que eu tinha tido anteriormente, essa transferência tivesse acontecido. Não aconteceu. Então, o motivo é apenas esse. Não tem nada a ver com a pessoa, que da mesma forma como eu falei naquela sessão da aprovação, é merecedora, é uma pessoa de excelente renome aqui na cidade, que teve, né? E, então, não tem nada a ver com a pessoa, é com a questão da propriedade mesmo, ser ou não ser pública, né? Quero falar aqui também sobre o Monte Carlo, que foi uma situação que aconteceu na semana passada, daquele desmoronamento ali, que acabou por descer abaixo uma grande parte da rua. Nesse local aqui estavam sendo feitos os preparativos para fazer pavimentação, foram suspensos, assim como foi lá na Teresa Conrad, lá no ano de 2022, que também um trecho grande da rua cedeu, um pouco antes de fazer a pavimentação, foi recuperado para depois finalizar a pavimentação. Vai acontecer aqui da mesma forma. Então, esse trecho aqui vai precisar ser recuperado primeiro para depois fazer a pavimentação. Lembrando que nesse mesmo loteamento aqui, lá no ano 2009, 2010, ocorreu também um outro problema idêntico de movimentação de terra, onde 5 residências vieram abaixo,
E eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu peguei um processo de um dos moradores lá, um desdobramento depois, não exatamente da parte do desmoronamento, mas um desdobramento que teve depois, e eu tive que estudar esse processo para verificar o que aconteceu naquela época lá. Naquela época, falando especificamente de uma situação, houve acordo entre o empreendedor e entre a prefeitura, que indenizaram o morador e também pagaram uma multa que foi para o Fundo Estadual de Recuperação de Bens Lesados, né? Agora é uma nova discussão, enfim, vamos aguardar. E o importante é dizer que essa foto aqui já aparece ali com uma parte da recuperação feita, para que não fosse levado mais terra ainda e, de repente, prejudicar as casas, porque chegou no portão da casa, pelo menos de um morador lá, esse desmoronamento. Aqui eu quero falar também a respeito da iluminação pública. Na semana passada eu falei, e aqui uma sugestão, presidente Zuleika, de colocarmos na página da Câmara de Vereadores telefones úteis, utilidade pública, de todos os telefones que possam ser úteis para as pessoas também terem mais um espaço de consulta e terem as informações que precisam. Iluminação pública está de uma forma bastante tranquila, os atendimentos agora. O que precisa é chegar nessas informações até a pessoa que é responsável pela iluminação. Já estão fazendo rondas para verificar se existem existem lâmpadas queimadas para serem trocadas. Então, antes, era só correr, as equipes só corriam atrás para fazer as trocas, agora já tem uma equipe fazendo rondas para identificar. E aquele número que eu falei na semana passada, que praticamente tinha dobrado, é em virtude da ronda que uma dessas equipes está fazendo. Já deixo aqui, telefone da iluminação pública, WhatsApp, 984960951. Mas é importante que seja deixado na página da Câmara de Vereadores, assim como outros telefones também. E por que eu falo isso? Porque recentemente teve a mudança de dias na coleta seletiva do lixo reciclado, e eu vou dizer pelos meus vizinhos, mais da metade dos meus vizinhos erraram o dia de colocar o lixo para ser coletado. Isso depois de sair em todos os jornais da cidade, tanto escrito quanto falados, de ser entregue um comunicado na fatura de água, ainda assim, parece que a gente tem todas as informações, seja na palma da mão, seja no jornal escrito ou falado, e não consegue ver a informação que nós precisamos. Então, também sugeri lá no SAMAI que talvez uma forma que as pessoas mais têm dado atenção hoje em dia é o WhatsApp, que coloquem essas informações nos grupos de WhatsApp das associações de moradores, que vai pegar um grande número de moradores, né? Porque só o jornal, escrito ou falado, não está sendo suficiente. E nem mesmo o recadinho que foi mandado junto com a fatura da cobrança do SAMAI. Nós temos aqui também, a respeito da Paulo Chapieski, se o Johnny conseguir colocar a foto, na sessão que o vereador Adriano colocou que os moradores não estavam satisfeitos e que a rua lá, é na página 17, Johnny, acho que eu te mandei ela em destaque também separado. Naquela oportunidade, eu falei aqui, na Câmara de Vereadores, falei lá da bancada e aqui da tribuna, que foi uma decisão do Executivo em seguir o projeto da forma como ele tinha sido feito. Se era a melhor decisão ou não, não sei. Isso dá o direito ao morador que fez a denúncia, o morador tem todo o direito de fazer a reclamação. Agora o Ministério Público vai ter que fazer o levantamento e, ao final das contas, decidir o que é o interesse da coletividade. Se é o correto ou não, se deveria ter sido o projeto que foi lá do ano de fevereiro de 2020, né, feito por essa empresa LCAD, e que daí no ano de 2022 foi seguido à risca. Aguardemos a decisão que vem pela frente. Obrigada, presidente, e boa noite a todos. Obrigada, vereador.